Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de dezembro de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra maravilhosa, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, né? Como o meu é volume 1, já está acabando, depois o volume 2, de vocês. Deve estar praticamente no meio do livro. E hoje, nossa, aqui, conforme a temperatura, a chuva vai ameaçando, as nuvens vão baixando, aí começa o abafado. Daqui a pouco vai ter que ligar o ventilador, que está super abafado, quer dizer que vai cair muita chuva mesmo. Bem, nós vamos iniciar o nosso estudo, rogando a Deus que nos abençoe, nos fortaleça, nos auxilie na nossa caminhada e que todos nós possamos, Senhor, fazer o que pudermos para melhorar cada vez mais. Que a tua paz esteja sempre a nos envolver, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos iniciar lá? Nós estamos aqui no item 11. O nosso capítulo hoje, nós estamos falando do capítulo 9, psicometria, mas nós já estamos no item 11, a memória de Deus, né? A memória de Deus. Então, nossa, está muito quente, está abafado, muito, muito abafado. Nem imagina, virou uma verdadeira estufa aqui. Loucura. Porque as nuvens baixaram muito, porque vai cair um pé d'água forte. Está muito quente, nossa, quente mesmo. Tu escuta aí, pai? Escuta o som, não, né? Ok, tá bom. Então, ele diz aqui, ó, a memória de Deus. Porque na semana passada, eu vou começar lendo o parágrafo anterior. Tá? Que diz assim, que o item 11 é o de hoje, mas no parágrafo anterior diz assim, bem sabemos que muitos espíritos permanecem presos ao local onde lhes terminou a vida física. Então, ele está dizendo que muitos espíritos ficam presos no lugar onde eles morreram, não conseguem ir embora, né? Mas seria inconcebível que ali ficasse todo efetivo de dois exércitos, porque são aqueles espíritos, como nós falamos, né, que as pessoas viram aquelas batalhas no céu, que ficou ali, né, no ambiente. Mas seria inconcebível que ali ficasse todo o efetivo de dois exércitos, repetindo indefinidamente os mesmos gestos, ferindo e matando as mesmas pessoas, emitindo os mesmos gritos. Quando uma pessoa assiste ao fenômeno uma só vez, e sozinha, ainda se pode invocar a tese de alucinação. Então, quando uma pessoa diz, eu vi isso, tipo, uma cena de guerra plasmada no céu, você ainda pode dizer assim, esse cara está maluco. Você pode ainda dizer. Mas quando essas cenas se repetem várias vezes e são assistidas por pequenas multidões em diferentes oportunidades, não temos como escapar de admitir que elas estão gravadas no ambiente e que, de repente, sem sabermos como nem porquê, elas se reproduzem, como se funcionasse o dispositivo de videotape em replay. Então, ele fala, né, tudo fica gravado no ambiente. Mas é uma coisa extraordinária, porque, às vezes, essas cenas aparecem no céu, como apareceram, e ele citou aqui, e muitas pessoas ficavam assistindo vários dias seguidos. Um dia o pessoal ia lá 3 horas da tarde e o negócio aparecia. Outro dia ele ia às 5 horas da manhã, estava lá. Outro dia ele ia meio-dia, estava lá. E não era só uma pessoa que assistiu, o que o Hermínio conta aqui. Foram várias pessoas que assistiram. Como se aquela mesma cena, tá? É a mesma cena da batalha, ficasse ali se repetindo várias vezes, como se fosse um videotape, entendeu?
Não são Loucura, né? cenas diferentes, é aquela cena. É como se você visse o mesmo filme vários dias seguidos. Aquela mesma cena aparecendo do céu, as pessoas assistindo. No outro dia, no outro horário, aquela mesma cena, como se fosse um videotape que ficasse repetindo vários dias seguidos. Aí, você não pode achar que isso é coisa de gente maluca. Você não pode achar que isso é coisa de gente maluca. Porque então seriam várias pessoas malucas, Exatamente. ou pelo menos assim, 50 pessoas, 80 pessoas assistindo. Então, porque se é um só Não dá. e diz que assistiu, você vai dizer o quê? Esse cara é maluco, está inventando, mas não foi uma pessoa só. Foram assim, 50, 60, 80 pessoas, Loucura. a cada dia aumentava mais. Então, você não pode dizer que é uma pessoa maluca, né? Agora, como ele diz aqui, por que que isso aparece? E como ela se reproduz, a gente não sabe. Ele diz, a gente não sabe explicar. O que sabe explicar é que o fenômeno aconteceu. Aí eu disse para vocês que eu tinha um texto para trazer na semana passada, mas não deu tempo. Então, eu vou começar a apresentar ele agora, eu vou interromper, vou voltar para o livro do Emílio, para a gente poder ir acompanhando esse tema. Isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. Então, deixa eu partilhar aqui. Eu até cheguei a comentar, vocês estão vendo, não estão? Sim. Eu cheguei até a comentar com vocês semana passada sobre isso, que eles chamam de registros acásicos. Tá? Esses SHI a gente chama com acásicos, registros acásicos, viagem no tempo. Então, ele diz assim, quando Einstein formulou a expressão E é igual a mc ao quadrado, onde energia, você pode comparar a energia, porque se é de energia. Então, ele está fazendo uma comparação com o espiritismo, tá? Então, ele diz, onde energia, que é o eu chamo de princípio inteligente, ele está comparando a energia com o princípio inteligente. Nessa regra, nessa fórmula, se iguala a massa, tá? Seria o princípio material. Massa é algo que você pega. Então, ele está comparando a princípio material, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, que é o tempo. Porque a regra, a fórmula de Einstein é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É isso que diz a regra dele. É igual a mc ao quadrado, quer dizer, energia igual a massa versus multiplicado, né, pela velocidade da luz ao quadrado. Então, trazendo para a doutrina, o E seria energia, ele diz que é o princípio inteligente, que é igual ao princípio material multiplicado pela velocidade do tempo ao quadrado. De repente, vislumbramos a possibilidade de viajar no tempo e no espaço e compreender a relatividade. Infelizmente, porém, segundo os físicos, qualquer corpo que viajar próximo à velocidade da luz expande ao infinito em refração. Só um instante aqui. Expande ao infinito em refração. Assim, as viagens temporais seriam, em tese, impossíveis de serem realizadas, pois não conhecemos nada que ultrapasse a velocidade da luz ou suporte. Então, diante da... Aí o trovão. Então, para a ciência, hoje, né, uma viagem temporal, eu quero viajar no tempo, eu quero entrar numa nave espacial ou entrar numa máquina, como a gente via dos filmes de ficção científica, lembra? Aqueles filmes que a gente via, Doutor Spock, Barbarella. numa máquina, e você podia sair de um lugar para outro, ou ir ao passado e ao futuro. Então, segundo a ciência, nossa ciência atual, essa viagem no tempo seria
impossível de ser realizada, Realizada. pois não conhecemos nada hoje que ultrapasse a velocidade da luz ou suporte essa velocidade. Porque ele dizem que se um homem, né, fosse transportado à velocidade da luz, ele morreria, ele não suportaria, e o corpo dele explodiria. É. Nos filmes de ficção científica, não sei se vocês já viram aquele Alien, o Oitavo Passageiro, a coisa funcionava assim. A pessoa queria ir daqui para Júpiter, um exemplo, mas, ou daqui para outro planeta qualquer. Como a viagem demoraria muito, muito tempo, eles colocavam as pessoas em uns tubos, congelavam as pessoas, e as pessoas ficavam congeladas durante a viagem. Então, se a viagem levasse 50 anos para ir daqui para o planeta XYZ, uma viagem vai levar 50 anos. Ora, se você for viajar daqui para esse planeta, você vai chegar lá velho. Então, eles congelavam, dos filmes de ficção, congelava a pessoa nos tubos, e quando chegasse lá a nave, as pessoas eram descongeladas e estavam belas e formosas com a idade que partiram. Essa era dos filmes de ficção. Em outros filmes, as pessoas dormiam dentro de um tubo e a nave ela era transportada à velocidade da luz. Eles têm até um nome que me fugiu agora. Quando no Guerra das Estrelas falava isso. Ah, vamos ultrapassar, não sei o que lá, a barreira da luz, eles já o nome. Então, a nave ela era portadora de um sistema que você podia estar dentro da nave, acordada, e a nave disparava, e você chegava lá no lugar que tinha que chegar sem morrer, sem seu corpo ter algum problema. Isso são os filmes de ficção científica. Como também no Jornada das Estrelas, você entrava dentro do tubo, ele te desmaterializava quando você queria ir para o planeta. Você estava na nave espacial, na Enterprise. Aí o pessoal queria ir lá para o planeta tal. Então a pessoa entrava nesse tubo, o tubo desmaterializava a pessoa, e daqui a pouco a pessoa aparecia no planeta materializada. Tá? É lógico que nós não temos isso ainda aqui, mas, com certeza, no futuro, daqui a 100 anos, 200, 300, não sei, nós teremos isso. Né? As pessoas poderão ir daqui para o Sol, ou melhor, daqui para a Lua, daqui para... Assim, entendeu? Se materializando, desmaterializando, viajando no tempo, fazendo longas viagens do espaço, sendo congelado, acordando quando chega lá. Isso é que a ficção científica apresenta, e a gente sabe, né, que o homem, quando se depara com essa ficção científica, alguma coisa na cabeça dele começa a funcionar. Funcionar. Quem assistiu quando era criança? Eu assisti quando era criança. Filmes de Flash Gordon, já era naquela época um filme assim, bem velho, sabe? Era preto e branco, né? Tinha umas legendas, mas já mostrava o Flash Gordon viajando de uma nave. Esses filmes de Flash Gordon da década de 30. Eu assistia lá na década de 60. E eu já era velho. Mas já mostrava essas coisas. Flash Gordon viajando de um lugar para outro com foguete, com pistolas que desmaterializavam as coisas. E o homem, baseado nesses filmes, ele começa, a inteligência dele começa a funcionar, e ele pensa, eu vou fazer isso acontecer. E vai conseguir fazer isso acontecer. Como já conseguiu, né? Como já conseguiu, vai continuar conseguindo. Já temos, né? Quando começou a Jornada das Estrelas, eu era criança, eu tinha meus 12, 11, 10, 11 anos. Eles já tinham intercomunicadores, que eram pequenos celulares que tinham tampa. Lembra quando saíram os primeiros celulares? Tinha uma tampa que você abria? Né? Os intercomunicadores deles eram assim. Eram celulares, como se fossem celulares pequenos, que eles pegavam, abriam a tampinha e falavam. Acabavam de falar, fechavam a tampinha e guardavam. Os primeiros celulares que surgiram
Eram assim, lembra? Que você pegava, abria uma tampinha, falava, hoje já não tem tampinha. Mas lá no Jornal das Estrelas, eles tinham esses intercomunicadores, que eles pegavam, falavam, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, desligava e guardava. Isso era na 1968, 1965. Já passava o Jornal das Estrelas. E eles tinham os intercomunicadores, que eles carregavam no bolso, que era do tamanho de um maço de cigarro. Só que tinha tampinha, da mesma forma que surgiu o primeiro celular. Hoje, olha aí, não é a mesma coisa? Então, quando lá no Jornal das Estrelas apareceu o intercomunicador, muitos homens olhavam e diziam o seguinte: um dia a gente vai ter um intercomunicador como esse. E hoje nós temos celulares de tudo quanto é tipo, né? Aí ele diz assim, então, mas hoje, até então, as viagens temporais seriam, em tese, impossíveis de serem realizadas, pois não conhecemos nada que ultrapasse a velocidade da luz ou suporte. Contudo, tá vendo? Contudo, existe em nós a possibilidade e o poder para ultrapassar essa dinâmica, sem comprometer a estrutura corporal e fazer essa incursão temporal. Quer dizer, nós, homens, já temos isso, essa condição de fazer essa viagem, sem comprometer o nosso corpo, sem danificar o nosso corpo. Como? É o pensamento, é a essência, é o espírito. O espírito já hoje e sempre pôde fazer essas viagens. Ele sempre pôde ir ao passado, ao presente e ao futuro, sem comprometer o seu corpo físico. Gente, se houver alguma coisa aqui, se eu cair, é a internet, tá? Aí vocês esperam um pouquinho que eu volto. Então, hoje, nós podemos fazer isso. Como? Toda noite, quando eu durmo, quando eu deito na minha cama, eu pego no sono, o meu espírito, espírito, saio do corpo físico e viajo. Vou para qualquer lugar aonde a minha capacidade de evolução permite, tá? Se eu for um espírito, que eu ainda não sou, muito evoluído, eu posso ir para Marte, Júpiter e até outros lugares bem distantes. Se eu não for um espírito muito evoluído, talvez o máximo que eu possa ir é uma colônia aqui no plano espiritual, quem sabe até a Lua, né? Mas nós já podemos fazer isso. Eu posso, durante o desdobramento do sono, aqui em Petrópolis, ir até Portugal visitar Eloá, que está hoje no Porto, né, Eloá? Eu posso ir até o Porto, eu posso ir até Paris, eu posso ir até São Fidélis, bater um papo com a Verinha, desdobrada também. A gente pode se decidir, não. Eu chego lá na Verinha, não vou ficar aqui em São Fidélis, não. Vamos dar um pulinho, de repente, Cabo Frio. Vamos fazer uma reunião em Cabo Frio. Aí eu e ela desdobramos e vamos para Cabo Frio. Ficamos lá à beira da praia, em Cabo Frio, conversando. E convidamos outros amigos. Sai aí do Porto e vem para Cabo Frio. Ela vem. Ana Constantino vem para cá também. E aí o pessoal se reúne na beira da praia. Nós já podemos fazer isso em espírito. E os nossos corpinhos vão ficar lá na cama, dormindo, descansando bonitinho, sem ter nenhum dano. É isso que ele está dizendo. Dessa maneira, se explicariam as viagens astrais, devassando o passado, quer dizer, indo ao passado, e as previsões sobre o futuro, indo ao futuro, vendo o que está acontecendo. Porque nós também já falamos isso. O tempo aqui na Terra, né, é diferente do tempo do plano espiritual.
O nosso tempo aqui da Terra é regulado pelo movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em 24 horas, e o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em volta do Sol e que dura um ano. É isso que regula o nosso tempo no planeta Terra. Mas fora do planeta, o que regula o tempo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, como diz Hermínio, o futuro pode ser um lugar baseado nesse tempo do plano astral. Eu vou lá, vejo o que está acontecendo. Se for importante que eu saiba o que está acontecendo, eu volto para o meu hoje, acordo, eu posso lembrar tudo ou posso lembrar quase nada, mas o registro fica na minha mente, daquilo que eu vi que já aconteceu, ou que está acontecendo lá, mas que aqui só vai acontecer daqui a 30 dias, um ano. Mas quando acontecer, se for importante que eu lembre desse registro, eu vou lembrar. E isso vai me ajudar na minha caminhada. Tá? Na teosofia e na antropologia, teosofia é uma filosofia, antroposofia, não é antropologia, não, é antroposofia, é outra filosofia. Os registros acásicos são um compêndio. O que são registros acásicos? São um resumo de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções, intenções humanas que já ocorreram no passado, no presente e no futuro. Porque, como nós vimos na aula anterior, tudo fica gravado no meio ambiente, tá? Então, o Hermínio falou isso. Tudo que a gente faz, fica gravado no meio ambiente, tá? Ele falou isso na aula passada, deixa eu só ver aqui onde ele foi, que ele disse, depois eu vou pegar. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, o presente, o passado e o futuro são uma só realidade. Por quê? Porque tudo que nós fazemos fica gravado no ambiente onde que a gente está. Tá? Fica tudo gravado no ambiente. Isso são registros acásicos. Tudo que nós fizemos lá no passado, tudo que a gente está fazendo hoje, e tudo que a gente fez nesse lugar chamado futuro, está registrado no ambiente. Tudo está registrado. Isso é que eles chamam de registros acásicos. Tá? É uma grande biblioteca energética. Ah, está aqui, ó. Em cima do item 11, ele diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, não temos como escapar de admitir que elas, né, essas imagens, estão gravadas no ambiente. Então, está aqui. As cenas, tudo que a gente faz, está gravado no ambiente. Vou botar aqui, gravado no ambiente. Está tudo gravado no ambiente. Então, o registro da casa é isso. É uma grande biblioteca energética no plano etérico, que é o plano espiritual, que contém informações sobre tudo do universo, desde a sua criação, o presente e quais as possibilidades futuras, fazendo uma analogia, uma comparação com o aparelho radiofônico. Isso se daria a partir da frequência pela qual cada um captasse todos os eventos. E como é que eu vou captar essa frequência? Vai depender do meu plano evolutivo. Tá? Se eu sou um espírito evoluído, qual é a frequência que eu vou captar? Alta frequência, a frequência dos espíritos mais elevados. Se eu não sou tão evoluído, eu vou pegar a frequência, captar a frequência dos espíritos menos evoluídos. Aí eu lembro que a gente nem ouve mais, né? Rádio AM e rádio FM. Lembra antigamente, quando você queria ouvir um programa na rádio AM, às vezes você tentava com rádio, né, sintonizar lá na AM,
a recepção era ruim, né? Tinha chiadeira, era horror. Mas quando você botava no FM, o som saía mais bonito, né? Mais limpo. Aí você dizia assim, nossa, as estações na FM são estações bem melhores, não é? Estações bem melhores. Então, tudo que a gente ouvia no FM estava mais bonito, um som. Espera aí um instantinho, gente. Ai, meu Deus. Então, tudo parecia melhor, mais bonito. E no AM era aquele sufoco. Tanto que, às vezes, eu tentava escutar a Rádio Rio de Janeiro, né? Não conseguia. Não conseguia. Porque como ela é AM, a interferência era horrível. E a cada dia que passa é muito mais difícil, pelo menos no rádio, você ouviu a rádio. Verdade. Mas se você bota do computador, pela internet, ou Tudo pelo bem. celular, fica melhor, né? O som é melhor. Você consegue escutar a Rádio Rio de Janeiro se você for pela internet, se você for pelo computador. Aí você escuta brilhante. Mas se você tentar pelo rádio, pelo menos de uns anos para cá, eu nunca mais consegui ouvir pelo rádio, porque realmente a frequência é muito ruim. Então, é isso aqui, né? Dependendo do grau evolutivo, cada um vai captar os eventos dentro das suas possibilidades, bastando apenas sintonizar a modulação certa para estabelecer conexão. Lembramos, outro sim, que a faculdade mediúnica ou anímica é tão natural quanto qualquer um dos sentidos habituais. A faculdade mediúnico-anímica é tão natural quanto a audição, a visão, o tato, o olfato, o paladar. Por isso, não é necessário nem possível criar a faculdade a partir do nada, e sim descobri-la, ou seja, identificá-la e aprender a utilizar-se corretamente em que existe nas profundezas de nossa estrutura espiritual. Então, a faculdade mediúnico-anímica, ela existe em nós. Então, não tem que descobrir, eu vou descobrir a minha faculdade. Não, ela já existe em você. Você tem que identificá-la, tá? E aprender a utilizá-la corretamente. Se você reencarnou com a possibilidade, a missão de ser um médium ostensivo, antes da sua reencarnação, seu corpo foi trabalhado, seu perispírito e, naturalmente, seu corpo foi trabalhado para isso. Se não foi, você não vai conseguir ter aquilo. Ela vai estar nessa faculdade de uma forma, vamos dizer assim, bem, a palavra me fugiu agora, rudimentar, né? Rudimentar. Porque o Kardec me falou, na questão 159 de O Livro dos Médiuns, todos somos médiuns. Sim, é verdade. Todos nós temos de algum resquício, tá? De uma mediunidade. Todos nós temos. Está aqui na questão 159, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, que é o capítulo que trata dos médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é natural ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, o homem não tem que descobrir essa faculdade nele. Ela existe. Ele tem que identificá-la e aprender a utilizá-la corretamente. Aí ele vai dizer assim, Kardec, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Aí depois ele vem usando uma palavrinha dizendo assim, ó, todavia,
Contudo, entretanto, né? Usualmente, normalmente, nós só classificamos, chamamos de médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Ele diz: eu vou chamar de médium aquele que é ostensivo. Tá? Porque o livro dos médiuns vai ser para trabalhar essa mediunidade ostensiva. Tem aqui, aqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Aí ele diz o que, então, depende de uma organização, corpo físico, mais ou menos sensitiva. Tá? É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, ele diz o seguinte, que alguns espíritos, quando estão para encarnar, essa faculdade, ela é, vamos dizer assim, o corpo, né? O perispírito e o corpo físico são trabalhados para que a pessoa possa perceber os registros espirituais, tá? E utilizá-los. Esses são os médios ostensivos, aqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e que a Kardec vai chamar de médiums. Médios. Os outros não têm isso trabalhado no seu corpo assim, mas podem ter rudimentos disso, rudimentos. De vez em quando sentir alguma coisa, perceber alguma coisa, mas não será uma mediunidade ostensiva. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós, aqueles que têm essa mediunidade ostensiva, precisam aprender a utilizá-la corretamente, porque se não utilizar corretamente, ele pode vir a ter problemas, como simplesmente uma obsessão. Assim, a capacidade de viagem no tempo seria possível a nível de desenvolvimento energético do ser. Já a viagem no tempo, o desdobramento, esse não fica preso ou caracterizado apenas daqueles de mediunidade ostensiva, não. Qualquer um pode fazer esse desdobramento. Não precisa ser médio ostensivo. Mesmo aquele que só tem rudimentos, pode. Tá? Aí ele diz aqui, o ser precisa manter desobstruído os canais psíquicos onde circulam suas ideias, para que por esses mesmos canais e com esse mesmo material psíquico, utilizando-se de sua energia, e possam os espíritos igualmente interessados fazer circular a capacidade de viagem temporal, caso se permita a evolução desse mecanismo, que muitas vezes faz a produção de efeitos físicos. Então, o médium, ele precisa estar sempre, né, mantendo a mente dele desobstruída, limpa, né, elevada, para que por sua mente possam circular as ideias, tá? Para que ele possa estar sempre em contato com essa espiritualidade, utilizando-se da sua energia, e para que os espíritos possam entrar em contato com ele, para que ele possa desenvolver essa capacidade de viagem temporal, caso a evolução dele permita isso. Então, se o médium é um médium que está sempre ligado a coisas negativas, isso não vai ser possível a ele. Alguns quadros ou configurações de sua infância, adolescência e maturidade, podemos revivê-los, recorrendo aos arquivos ou registros etéricos, fruto das vibrações das ondas de luz ao éter, que emite desde o vibrar de um átomo até a composição de uma galáxia,
tudo é energia. Por exemplo, quando nós estamos no desdobramento do sono, você pode muito bem relembrar, e esse relembrar quer dizer, vou ir lá às situações que você viveu no passado. Muitas vezes você está aqui no estado de vigília, você diz assim, eu estou tentando me lembrar daquela festa junina, onde eu dancei, minha mãe fez um vestido lindo para mim, eu dancei, que quadrilha, não sei o que lá, que eu tinha 10 anos, mas eu não consigo me lembrar como é que era a caipira, a minha roupa. Eu não consigo me lembrar de certos detalhes. Eu lembro que a festa foi legal, mas eu não consigo me lembrar de certos detalhes. Aí você desdobra, você dorme, e, de repente, no desdobramento do sono, você está lá na festa. E você vê todos os detalhes. Você vê como era o seu vestido, a cor da estampa, das rendas, você vê as barraquinhas, o que acontecia, você encontra as pessoas que estavam nessa festa, que já desencarnaram, você vê as pessoas que estavam nessa festa, que continuam encarnadas, mas você as encontra jovens. Por que isso? Porque você viajou no tempo, você voltou àquela festa, que aconteceu 40 anos atrás. E você viu tudo aquilo. Quando você desperta, você pode não lembrar dos detalhes, mas você sabe que, puxa, eu dormi, sonhei com aquela festa. Era tudo tão bonito. Pena que eu não estou me lembrando agora, mas eu sei que eu estive lá, que eu vi aquelas coisas. Você viu, sim. Você voltou no tempo. Voltou naquele momento que a festa estava acontecendo. Tá? Porque toda aquela festa ficou registrada no tempo, no ambiente. Por isso ele diz, alguns quadros ou configurações de sua infância, adolescência e maturidade, podemos revivê-los, recorrendo aos arquivos ou registros etéricos, que ele diz que é aquela grande biblioteca energética, fruto das vibrações das ondas de luz, ao éter, né? Podemos, como ele diz aqui, revivê-los, recorrendo aos registros etéricos, ao éter, que permite, desde o vibrar de um átomo até a composição de uma galáxia. Como uma galáxia se formou, está registrado lá. Tudo é energia. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Vamos voltar agora ao nosso livro do Diversidade dos Carismas? Aí a gente vai entrar aqui no primeiro parágrafo do item 11, que é a memória de Deus. É por isso que Bosano, né, que é aquele Ernesto Bosano, que é aquele estudioso espírita italiano, né, que é Ernesto Bosano, recorre à hipótese dos clichês astrais, ou das impressões acásicas, os registros. E se tais imagens estão gravadas em algum ponto do espaço, como disse Hermínio no parágrafo anterior, quando ele disse lá que elas estão gravadas, essas cenas, no ambiente, e não apenas no tempo, elas estão gravadas em algum ponto do espaço, e não apenas no tempo, somos levados a pensar um tanto a sério na hipótese de que o tempo é um lugar. Como ficou dito no livro A Memória e o Tempo, de autoria do Emílio Miranda. Um lugar ao qual pessoas devidamente dotadas, espíritos devidamente preparados, tá? Podem ir e ver tanto no futuro como no passado. Tá? Agora eu vou voltar aqui para o nosso PDF. Deixa eu contar. Diz assim, estas percepções, esse número 2 aqui, estas percepções não poderiam explicar-se se não admitindo ou supondo que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos é a matéria inanimada. E a matéria inanimada fossem registrados e conservados por um meio etéreo.
Então, não haveria como explicar você poder ver o que está acontecendo, ou o que já aconteceu, ou o que vai acontecer, tá? Você, você não poderia explicar isso se não admitindo ou supondo que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos, tudo aquilo que a gente faz, os seres vivos fazem, e a matéria inanimada fossem registrados e conservados para o meio etérico, numa grande biblioteca, como está aqui, ó. Ele diz aqui, ó, registros acásicos, uma grande biblioteca energética no planetário e contém informações sobre tudo no universo, desde a sua criação, o presente e quais as possibilidades futuras. Só assim pode ser explicado. Caso contrário, você não vai conseguir explicar como é que eu posso ir lá no passado e ver detalhe por detalhe um fato que eu vivenciei há 50 anos atrás. Tá? Detalhe por detalhe. Ou como é que eu posso ver alguma coisa que ainda não aconteceu e que daqui a uma semana acontece, eu digo, eu não falei que isso ia acontecer exatamente assim? Aí o cara vai dizer assim, tua bola de cristal é boa, não é? Aí tem gente que prefere acreditar que a bola de cristal existe. Você deu sorte, você adivinhou, você leu, você, né, adivinhou, isso é sorte. Não, você viajou no tempo e você viu o fato lá. E agora, quando o fato aconteceu, você disse, eu não falei, porque às vezes você avisa o pessoal, eu não falei? Olha aí, exatamente como eu disse que ia acontecer, aconteceu. Exatamente. E aqui detalhe, às vezes você volta e diz, falando assim, ó, um fato tá acontecendo um negócio lá. Você diz assim, eu não vou entrar nessa, não. Ó, fulano, não vou entrar nessa, não. Sabe por quê? Tu vai ver o que vai acontecer. Daqui a um tempo, por causa disso aí, desse fato que está acontecendo hoje, daqui a um tempo, como consequência, vai acontecer isso. O pessoal diz, que é isso? Para com isso. Está adorando? Pois aí você diz, pode contar. Por causa do fato que está acontecendo agora, como consequência do fato que está acontecendo agora, daqui a um tempo, eu não sei quando, vai acontecer assim. Aí a pessoa reclama com você e diz que você é negativo, está adorando. Aí você diz, eu não vou entrar nessa. Não dá muito tempo, um mês, 15 dias, 3 meses. As consequências que você disse que iam acontecer, acontecem. Aí a pessoa vem correndo, fulano, eu vou pedir para você fazer a Mega Sena para mim. Você diz, por quê? Lembra que há 2 meses atrás você disse que por causa daquele fato que estava acontecendo, haveriam consequências e elas seriam A, B, C, D e E? Você disse, pois aí aconteceu exatamente como você disse. A, B, C, D e E. Aí, que boca sua! Não, você viu o fato. E você voltou do desdobramento da viagem no tempo com a intuição daquilo. Aí você voltou e a intuição foi tão forte, para quê? Para te alertar. O espírito amigo disse assim, não, ela não vai lembrar, ela precisa lembrar disso aqui, por quê? Para ela não entrar nessa fria. Ou porque ela não merece, ou porque ela está fazendo tudo direitinho e não merece passar por isso. Então, deixa ela lembrar da intuição. E a intuição vai ser tão forte que ela vai detalhar. É para ajudar ela. E te ajudou, porque você não embarcou naquela canoa que muita gente embarcou e você ainda avisou alguns. E o fato aconteceu. Ora, não podemos admitir que isso seja uma adivinhação. Não. Só podemos admitir ou supor
ou supor, né? Porque a ciência ainda não comprovou, e você só pode bater o martelo quando a ciência diz é isso, tá? A ciência diz é isso, que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos e à matéria inanimada estão registrados e conservados aonde? No meio etérico. É isso aí. Vamos voltar aqui para a diversidade dos carismas? Eu vou parar de partilhar aqui, mas depois eu vou ter que voltar novamente. Vou interromper aqui o compartilhamento. Tá? E como essas coisas acontecem, não é? Acontece várias vezes. Acontece. Você diz, não vou entrar nessa, não. Aí você diz assim, eu estou com um negócio aqui na minha cabeça, né? Me avisando para não entrar nessa confusão. Realmente. Porque isso que está acontecendo assim não vai dar certo. Você fez a viagem do tempo. Você viu. E você pode não ter trazido a lembrança exata, mas você trouxe registros que, no momento exato, vão te servir. Então, voltando aqui, vai dizer assim, Edgar Cayce, como nós já até falamos sobre ele, tá? Foi um médium americano, né? Muito importante, em transe, solicitado a produzir seus readings, ficava em silêncio por um momento. E depois dizia uma frase padrão, que seja, né? Uma frase padrão. Yes. Ela está em inglês, ou seja, a frase é sim, aqui o temos. Essa frase em inglês significa sim, aqui o temos. Dizia ele recorrer aos registros acásicos. Ele dizia, eu estou lançando mão dos registros acásicos, desses registros aí no ambiente, para conhecer no remoto passado das pessoas que o consultavam que implicação tinha esse passado nas dificuldades ou talentos do presente. Então, muitas pessoas iam procurar o Edgar Cayce com problemas de saúde, para resolver problemas que eles estavam vivendo. E ele, ao atender essas pessoas, ele fazia isso. Ele consultava os registros acásicos correspondentes daquela pessoa. E sabia o porquê que aquela pessoa estava passando por aquele problema. Entendeu? Realmente foi um médium muito famoso, muito famoso. Um dia aqui no trabalho, eu trouxe uma biografia dele. Mas se você botar lá na internet, Edgar Cayce, você vai encontrar sobre a vida dele. Era como se naquele momento de silêncio que ele se concentrava, estivesse a procurar numa fita magnética o ponto certo em que estivessem gravados os episódios de interesse só da análise. Lembra quando a gente pegava a fita cassete, a fita de DVD, né? Você queria, eu estou vendo um filme. A cena desse filme que eu quero acontecer aos 30 minutos. Aí você botava no videocassete, né? Pegava o controle remoto, avançava a fita até aquele momento que você queria, né? Ou retrocedia para você pegar. É mais ou menos assim. Ele diz que, olha só, isso é 1800 e pouco, hein? Mas aí o Emílio está trazendo para a gente aqui. Né? Era o mesmo que apanhar uma prateleira, o cassete, que Remígio é da época do videocassete, né? da fita pequena, do gravador, e repassá-la numa aparelhagem eletrônica de reprodução de imagem e som. Escreve Bozano, Ernesto Bozano, escreve assim, acolhendo a opinião de Gissing ao admitir que suas visões constituem, como tudo parece indicar, uma reprodução autenticamente psicométrica dos acontecimentos, a que se reportam. Não restaria, então, para explicar os fatos, se não recorrer a uma hipótese já precedentemente enunciada, ou seja, aquela pela qual supomos que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos e da matéria inanimada são registrados em meio etéreo. Então, esses homens do passado, Ernesto Bozano, 1890 e qualquer coisa, final do século XIX e do século XX, já falavam sobre isso.
O que para nós hoje é uma novidade, mas eles já estudavam os registros arcásicos, tá? E ele diz aqui, em apoio dessa observação, Bozano cita a comunicação colhida no livro da senhora Elsa Baker. Ela diz assim, o éter quer dizer o plano espiritual, o éter que domina esta quase ilha gloriosa tem nele gravados em séries ininterruptas. Aí a gente vê as séries hoje, né? Vai para a Netflix, né? Pega o seriado, ó, capítulos e mais capítulos de série. Tem gente que maratona, né? E olha o que ela está falando. Tem nele gravados em séries ininterruptas os fatos do seu passado. Ela era inglesa. Então, ela estava falando o quê? Da Inglaterra, né? Então, o éter que domina esta quase ilha gloriosa tem nele gravados em série ininterrupta os fatos do seu passado, audácias de pensamento e audácias de execução. E os feitos antigos são de tal arte radiante que fulguram através da camada de impressões que se lhes sobrepuseram. Então, ela está querendo dizer o quê? Que a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, é uma ilha. É. Olha quanto tempo tem a ilha. Quanto tempo a Inglaterra existe. Desde o momento em que ela foi formada até o tempo dessa moça aqui, dessa Elsa, quantos fatos históricos aconteceram na Inglaterra? Quantos reis passaram né, pela Inglaterra? Aquele palácio de Buckingham, quantos reis já passaram por ali? Quantas histórias envolvendo a Inglaterra? E ela diz o quê? Que toda essa história, que tem muito mais de 1000 anos, ela está gravada no éter desta ilha gloriosa. E essas histórias são gravadas como superpostas, uma sobre a outra. São gravadas ali. Dependendo da capacidade do médium, ele pode acessar. Ah, eu quero acessar a história do Henrique VIII e das suas esposas. Quanta história já se passou depois dele? Muita. Mas ela quer aquela. Então é como se fosse no arquivo e tirasse aquela ficha, acessasse aquela história. Entendeu? Então assim vai acontecendo. Fica tudo gravado. Está lá. Dependendo da evolução do médium, ele pode acessar. Ah, eu quero acessar aqui o momento da coroação da rainha Elizabeth I. Eu posso acessar. Entendeu? Então está lá. Está tudo registrado. É isso que ela está dizendo. E insiste ele, páginas adiante. Estas percepções não poderiam explicar-se se não admitindo ou supondo que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos e à matéria inanimada fossem registrados e conservados por um meio etérico, o que se conjuga, como ele próprio admite, com o Soviec, com a teoria da intercomunicação telepático subconsciente de todos os seres vivos. Então, você vê que esse pessoal antigo, e olha só, esse é o Soviec também, que é o período, o pessoal lá daquele período, final do século XIX, início do século XX, ele não estou dizendo que ele é espírita, ele é um estudioso. Um estudioso. Ele tinha uma teoria, que ele dizia que ele chamava de a teoria da intercomunicação telepático subconsciente de todos os seres vivos. Então, vários cientistas, vários pesquisadores não espíritas faziam pesquisas sobre os registros acásicos. Esse chama de teoria da intercomunicação telepático subconsciente de todos os seres vivos. Tudo isso
Em A Memória e o Tempo, que é o livro do Hermínio, ficou igualmente sugerida a hipótese de tais eventos estarem gravados na memória de Deus. Olha só que coisa interessante. Seria uma memória de Deus? Afinal, quem criou o universo? Quem criou tudo isso? Quem criou? Então, seria a memória de Deus. Entendeu? Ele chama de memória de Deus. Observo com alegria que Bosano, Ernesto Bosano, diz o Hermínio, que observa com alegria que o Ernesto Bosano, esse pesquisador italiano, propõe algo parecido na sua ideia de éter Deus. Éter Deus. Escreve ele, de fato, se conferirmos ao éter do espaço imanente, o que é imanente? Existe sempre. E imaterial, no universo, a função de registrar e conservar todas as vibrações constitutivas da atividade da criação, havemos de atribuir-lhe cumulativamente os atributos da onisciência, onipresença e onipotência. De quem são esses atributos? Onisciência, onipresença e onipotência. Não é de Deus? Deus. É de Deus. Então, diz aqui, se conferirmos ao éter do espaço imanente, o que existe sempre, em material, no universo, a função de registrar e conservar todas as vibrações constitutivas da atividade da criação, havemos de atribuir a esse éter cumulativamente os atributos de onisciência, onipresença e onipotência. O que equivale por dizer autoconsciência, de vez que aqueles atributos implicam necessariamente uma inteligência infinita. Quem é que tem essa inteligência infinita? Deus. Aí você prova a existência de Deus. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho, só para a gente terminar um pedacinho lá. Aqui, ó. Acredito que vocês estão vendo, né? Está aqui. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Então, o pensamento espalha nossas próprias emanações, de cada um de nós, em toda a parte que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios da nossa mente. Aonde você arremessa o seu pensamento, você deixa vestígios espirituais, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico. Tanto que o animal que vem atrás, ele sente o cheiro do animal que passou antes dele. Por quê? Porque aquele animal que passou na frente deixou o seu odor por onde ele passou. E o outro capta esse odor. A mesma coisa, fazendo uma analogia, poderíamos dizer sobre nós. O nosso pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios da nossa mente, assim como o animal. Então, olha que coisa fantástica. Onde nós estivermos, nós deixamos os nossos registros de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que fizemos, com a força com que aquilo foi feito. E um outro espírito, dependendo da sua capacidade evolutiva e do nível da sua mediunidade, mais ostensiva, ele vai captar, ele vai perceber. Entendeu? Como muitas vezes a gente, mesmo não sendo médio ostensivo, você entra num ambiente e você, de alguma forma,
você diz assim, nossa, não sei por quê, mas eu não estou me sentindo muito bem aqui. Tem alguma coisa no local, na atmosfera, que não está batendo comigo, sabe? Eu não estou me sentindo muito bem aqui, não. Eu estou sentindo assim como se fosse um calafrio, como se alguma coisa não muito legal tivesse acontecido aqui. Aí alguém vira e diz assim para você está adivinhando, né? Você diz, não, estou adivinhando, não. Tem alguma coisa aqui que não bateu legal. Aí o outro diz assim, é que aqui, há 1, 2, 3 anos atrás, ou 1 mês atrás, teve uma tragédia. Morreu alguém. Houve uma coisa assim. Aí você diz, sem perceber, você fez o quê? A leitura do ambiente. Nunca aconteceu isso com vocês? Você fez a leitura do ambiente. Se o fato aconteceu há 2 anos atrás, você viajou no tempo, você captou aquela energia. Você pode até não ter viajado, mas você fez a leitura do ambiente. Registros acásicos. Ficou gravado naquele ambiente, de forma superposta. Aí alguém disse, mas você pode ter sentido isso, aconteceu há 2 anos atrás. Quantas coisas já aconteceram ali naquele local? Quantos fatos estão gravados por cima daquele fato? Mas, por alguma maneira, você captou aquele fato que aconteceu 2 anos atrás. E aí você diz, às vezes você quer comprar alguma coisa, um lugar, quer alugar algo. Você diz, não, 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 não. Você entra no lugar, não, não vou alugar, não. Às vezes quer alugar um apartamento, uma coisa. Você entra assim, você dá aquela olhada no ambiente. Às vezes todo mundo diz, o apartamento, um lugar lindo, maravilhoso, você vai adorar. Você põe o pé lá dentro, você olha assim, você diz assim, vou embora, vou sair daqui correndo. Não dá para ficar. Uma vez aconteceu comigo, no Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista. Eu entrei na Quinta da Boa Vista, era tarde, assim, umas 2, 3 horas da tarde. Visitei vários lugares. De repente, eu entrei numa sala, tinha um janelão que dava para o jardim. Eu entrei nessa sala, não era uma sala muito grande, não. Entrei naquela sala e tinha uns jarros, uns negócios assim, sabe? Eu adoro museu. E eu estava muito bem, obrigado, passando todos eles. De repente, eu entrei nessa sala, aí eu entrei, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, só tinha eu naquela sala. Aí eu já não senti legal. Não senti legal. Senti um mal-estar terrível. Aí eu peguei e disse assim, vou para a janela, para ver se melhora o astral. Fui para a janela, dava para um jardim lindo, gramado, as plantas. Não tinha, por incrível que pareça, uma viva alma no jardim na hora que eu cheguei na janela. Uma viva alma. Olhei assim, tinha uma viva alma, jardim muito bonito. Virei de costas, voltei, olhei para a sala e disse assim, vou sair daqui correndo. Saí daquela sala correndo. Fui para outra sala. Na outra sala, tudo bem. Mas aquela sala não era uma sala grande. Só tinha uns jarros, uns quadros, umas coisas assim. Aquela sala, eu entrei, eu senti um impacto. Fui para a janela para tentar desanuviar. Olhei no jardim, não tinha nada, só aquela paisagem, sabe? Virei de costas, assim, eu estava sentindo, entendeu? Tinha alguma coisa ali registrada naquela sala. Alguma coisa aconteceu naquela sala, que não foi bom. E eu me senti extremamente mal, não foi só mal, assustada. Eu me senti assustada. Eu olhei naquela sala, eu me senti assustada, sabe aquela coisa assim? Eu saí, entrei na sala em frente, fiquei lá numa boa, mas aquela sala eu fiquei assustada. Eu posso ter registrado algum fato que aconteceu ali. Imagine a casa do imperador, né? De quem não for aquele quarto, que não foi aquela sala ali, né? Quantas coisas ruins podem ter acontecido ali.
Afinal, ali morou Dom Pedro I, Dom João VI, a rainha aquela louca, e quantos outros, quanta dor e sofrimento não aconteceu naquela casa, né? Desde que a família real ganhou de presente de um português aquela casa ali, que quando ele pegou fogo, o museu, todo mundo lamentou muito, não é? Lamentou muito. Mas aquela casa da Quinta da Boa Vista, aquele palácio, pertenceu a um português riquíssimo, traficante de escravos. Ele era o dono da propriedade. Um português traficante de escravos. Milionário. Quando Dom João VI veio para o Brasil, foi em 1808, não é isso? A vinda da família real para o Brasil. Ao chegar aqui, esse português, que era altamente patriota, deu a propriedade. Ele era tão rico, rico. Como é que ele ficou rico? Com o tráfico de escravos. Ele deu aquela propriedade para Dom João VI, para que o imperador morasse ali com a sua família. A partir daí se tornou o Palácio Imperial. Mas antes do ser o Palácio Imperial, foi propriedade de um milionário poderosíssimo traficante de escravos. Percebeu? A energia daquela casa foi queimada com fogo. Lamentamos terrivelmente. Perdeu-se obras maravilhosas. Mas talvez o fogo tenha aplacado, tenha eliminado a energia daquela casa. E foi uma energia, imagina, um traficante de escravos, né? E depois que ele passou a casa para a família imperial, que não era das melhores, podemos assim dizer, né? Não era a fina flor da sociedade portuguesa. Quantas outras coisas aconteceram? Quanto sofrimento da imperatriz Leopoldina, né? Casada com aquele simpático Dom Pedro I. Quantas coisas terríveis vão acontecer ali? Escravidão, sofrimento de escravos, que continuou se perpetuando ali por quanto tempo? Até Dom Pedro II. De repente, o fogo tenha purificado aquela energia dali. Se a gente parar para pensar assim, a gente fala, né? Foi triste que queimou. Mas por que será que queimou? Não dizem que o fogo purifica tudo? De repente, o fogo purificou tudo aquilo, né? Aí a gente tem que parar para pensar assim. Quanta dor e sofrimento naquele lugar. Quantas almas morreram ali na chibata, nas correntes. É igual a reinauguração que houve agora do Cais do Valongo. Todo mundo sabe o que é o Cais do Valongo, né? Era o cais onde aportavam os navios negreiros, ali perto da Praça Mauá, né? Os navios negreiros aportavam ali, aí os escravos eram retirados dos navios, eram colocados nos depósitos para fazer a engorda. Eles chegavam muito magrinhos, né? Doentes, então eles eram colocados ali no cais, num depósito para fazer a engorda. Depois eles eram vendidos. Da Praça Mauá para Quinta da Boa Vista, não era tão longe assim. Então, o cara era traficante de escravos, morava ali. E o cais era logo ali, onde, perto do Hospital Pedro Ernesto, né? Aqui, quem já viu o Cais do Valongo, era ali que aportava os navios, os escravos. Esse comerciante vivia ali, fazendo seus negócios. Então, de repente, ao entrar naquela sala, quem sabe não, com certeza, naquelas paredes estão registrados quanta dor e sofrimento, de forma superpostas um sobre o outro.
Você indo lá um dia, estando mais suscetível, você pode captar uma dor e um sofrimento desse aí, né? São coisas para a gente pensar e para a gente estudar. Mas esses temas, o pessoal lá do final do século XIX, já estava estudando registros acásicos, tá? Então vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem, dia 14, vai ser a nossa última aula, porque aí a gente vai dar uma parada para o Natal, né? A gente vai parar no dia 16, tá? Por causa daquele período que eu fiquei parado por causa da mudança, eu vou levar até dia 16. Então, as aulas vão encerrar dia 16, sábado. Tem essa semana e tem a outra. Então, dia 14, a gente vai começar nesse parágrafo. Bota aí. Coisa parecida, aliás, é encontrada na obra de Staton Moses. Então, a gente vai ver aqui, ele vai trazendo, né? Várias testemunhos de pessoas que já estudavam, pesquisavam isso, né? E aí a gente vai ver, meu Deus, quantas vezes nós, espíritas, deixamos de estudar coisas tão importantes. E depois, quando esses fatos acontecem, a gente fica dizendo, foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro. Não, são os registros acásicos. Então a gente tem que saber. A gente tem que saber. Para não ficar repetindo besteira. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, então nós vamos encerrando por aqui. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui conhecendo esses fenômenos, né? Porque nós mesmos já vivenciamos muitos desses fenômenos e não sabemos explicar. Hoje nós temos, né, esse conhecimento. Como diz Hermínides, teoria, suposição, mas já com muitos fatos atestados. Só falta a ciência carimbar. Mas a gente já sabe, já percebe que esses fatos aconteceram, né? Então, agradecemos muito a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor continue a nos abençoar. Nós temos hoje a nossa palestra, né, que vamos falar sobre orações pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vai acontecer às 18h40. E agora, quando for 5h30, a Denise vai fazer o estudo dos ensinos de Jesus, tá bom? Então, vou dar uma paradinha agora e amanhã, às 16 horas, nós chegamos com obsessão, desobsessão e qualidade da prática mediúnica. Uma boa tarde a todos.